Olá, estamos aqui de volta ao nosso canal. Agora já 2022. Hoje, 2 de janeiro de 2022, e esta é a nossa primeira mensagem deste ano para você, que no ano de 2021 nos prestigiou muito com a sua presença, ouvindo as nossas mensagens. E eu quero iniciar este ano falando com você, aprendendo com você sobre a palavra de Deus. E lendo um texto na palavra de Deus, lendo um texto na Bíblia, que está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz assim este versículo: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei do vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Olhando para este versículo da palavra de Deus, eu quero fazer uma pergunta para você nesta primeira mensagem de 2022. Coração de pedra ou coração novo? Do que você e eu precisamos para ter um coração novo neste ano que está iniciando? Geralmente nós temos por hábito, quando inicia um ano, dizermos algumas frases de efeito. Neste ano a economia precisa melhorar. Ou então, no nosso caso agora de pandemia, a pandemia precisa acabar. Eu preciso, neste ano, ser promovido no trabalho. Para muitos que não são cristãos, que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador da vida, tem por hábito também dizer: eu preciso ganhar na loteria, achando que com isso vai ficar rico da noite para o dia. Outros falam: preciso trocar de carro. Mas, na verdade, para termos um ano diferente, nós precisamos depender de Deus. A nossa perseverança precisa ser em um relacionamento com Ele. Precisamos estar com Ele em qualquer situação da vida. Precisamos entender que precisamos mudar de direção de vida, porque Deus assim deseja para mim e para você. Então, somente Ele pode operar milagres na minha e na sua vida. E o segredo para ter um coração novo em 2022 é priorizar a presença de Deus na sua vida. Portanto, vamos iniciar este ano tendo esperança, mais sonhos, objetivo, mas sempre lembrando que tudo segundo a vontade de Deus. Ele deseja nos presentear neste ano de 2022 com muitas coisas na nossa vida. Mas como diz o texto de Ezequiel, precisamos deixar Ele tirar de nós o coração de pedra e nos dar um coração novo. Foi isso que Ezequiel diagnosticou no povo naquela época. Ele viu essa enfermidade espiritual e ele fala, através de Deus: dar-vos-ei um coração novo, tirarei o coração de pedra. Mas será que eu e você temos coração de pedra? Talvez você esteja perguntando isso. Não, eu não tenho coração de pedra. Então eu quero trazer algumas situações para sabermos se eu e você temos coração de pedra ou não. A primeira dela, que nos mostra que se temos um coração de pedra, é quando temos insensibilidade
diante das maravilhas de Deus. Eu gosto sempre de me reportar à Bíblia. E a Bíblia vai dizer lá em Salmo 53, versículo 1, disse o nécio, ou o tolo, conforme algumas versões, no seu coração, não há Deus. Então, o tolo, o nécio, como diz a palavra de Deus, ele sempre vai dizer assim, não há Deus. Um outro texto também, em Salmos 19, 1, vai dizer assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, 1. Só que a pessoa insensível diante das maravilhas de Deus, tendo um coração de pedra, ele não vê isso. Ele olha para o céu e fala, só tem nuvens negras. E o profeta Ezequiel, quando escreve esse texto, ele estava rodeado de pessoas assim. Eram pessoas que estavam cegas demais para ver as maravilhas de Deus durante a história. Então, que eu e você, neste ano, deixemos o nosso coração de pedra diante da insensibilidade das maravilhas de Deus. Vamos olhar mais para essas maravilhas de Deus. Mas também uma segunda situação é insensibilidade diante das maravilhas do amor de Deus. A primeira é insensibilidade diante das maravilhas de Deus. E uma outra insensibilidade é as maravilhas do amor de Deus. Um texto muito conhecido na Bíblia, que é tido como texto áureo da Bíblia, João 3,16, vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,8. Quer maravilha do amor de Deus maior que essa? O coração de pedra, ele não vê isso. Ele não se dá conta de que Deus entregou o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Então, que neste ano de 2022, eu e você possamos estar abertos, não insensíveis às maravilhas do amor de Deus. Possamos olhar para as coisas que Deus já fez, que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Mas uma terceira situação, e essa eu digo que é uma das piores, das mais graves, é a insensibilidade diante da gravidade do pecado. Uma das características da nossa geração atual é sermos indiferentes para com o pecado. Nada pode ser pior do que uma sociedade que vive sendo insensível ao pecado. A Bíblia tem muitos registros sobre essa questão. Lá em Gênesis 6, de 11 a 13, vai dizer que a terra estava corrompida diante de Deus, cheia de violência. E Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda estava corrompida. Então Deus disse a Noé, o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Eu a destruirei juntamente com a população. Então, aquela população, aquelas pessoas daquela época estavam tão insensíveis ao pecado que eles zombavam de Noé quando ele começou a construir a arca. Qual foi o resultado? O dilúvio. Ou seja,
Deus, ele não é um carrasco. Deus, ele não é alguém que pune por punir, mas Deus é justiça. E quando nos tornamos insensíveis ao pecado, tem um preço. Sodoma e Gomorra está registrado na Bíblia e está registrado também em Gênesis 18, versículo 16 e o capítulo 19, versículo 15, que vai dizer que os homens levantaram-se dali, olharam para os lados de Sodoma, e Abraão foi com eles para encaminhá-los. Eles chamavam a Ló e perguntavam: onde estão os homens que entraram essa noite em tua casa? Traz-nos aqui para nós, para que conheçamos intimamente. Ou seja, pecado. Se você ler todo o texto de Gênesis 18 e Gênesis 19, você vai entender sobre essa questão do pecado de Sodoma e Gomorra. Qual foi o resultado? Foram banidos, foram varridos, foram mortos por causa do pecado. Ainda lá em 1 Reis, capítulo 11 até o capítulo 16 e 1 Crônicas 10 até o capítulo 13 vai falar do pecado dos reinos do norte e do sul. Aquela população vivia em pecado, vivia contra as práticas de Deus, viviam fazendo coisas que desagradavam a Deus. E aí eles foram levados cativos como escravos para a Babilônia. E hoje? Qual é o pecado de hoje? Se você fala do pecado como estamos falando nessa mensagem, as pessoas riem, as pessoas acham graça, a televisão ironiza. Aí está registrado na Bíblia: o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então, não seja insensível diante da gravidade do pecado. Crescemos numa cultura onde somos condicionados a crer que sempre há um jeitinho à parte para lidar com as situações. Pensamos que pecado é uma coisinha banal, não tem problema nenhum. Mas a palavra de Deus vai dizer o seguinte: não vos enganeis de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Ou seja, a Bíblia está dizendo que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, com o pecado não se brinca, pois aquilo que eu e você semearmos, nós vamos colher. Está na Bíblia. Uma outra coisa: insensibilidade diante das maravilhas da palavra de Deus. É o que estamos aqui agora nessa mensagem falando. Estamos falando da palavra de Deus. Estamos falando da Bíblia. Senhor, tua palavra está firmada sempre nos céus. Salmo 119, 89. Para o coração de pedra, a Bíblia é um livro comum. É um livro ultrapassado, um livro velho, um livro que não precisa ser usado mais. Aí a palavra de Deus, já que estamos falando das maravilhas dela, vai dizer assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus que há nela. Mateus capítulo 22, 29, ou seja, maravilhas da palavra de Deus. Uma outra insensibilidade é a insensibilidade da urgência da salvação. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureçais, não tornais seus corações de pedra. Isso está registrado em Hebreus 3, de 7 a 8. Conta-se um relato
que alguns anos atrás um avião caiu no aeroporto de Orly, em Paris, e as 122 pessoas daquele avião morreram. Mas o que ficou mais triste naquele episódio foi saber que aquele avião estava a menos de 1 minuto e meio para a sua aterrissagem. 1 minuto e meio era o tempo para aquele avião aterrissar em segurança e todos serem salvos. O que a gente aprende com isso? Que 1 minuto e meio pode fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Uma outra história que se conta é que o rei Arquias de Teba estava num banquete. E aí um mensageiro entregou uma carta enviada por um amigo. Por fora estava escrito: leia logo. Mas o rei disse aos seus amigos: ora, essas coisas não são tão importantes, ficam para amanhã. Amanhã eu leio essa carta. Só que na manhã seguinte encontraram o cadáver do rei crivado de punhaladas. Ao lado dele estava a carta. Alguém abriu para ler e estava escrito: meu caro, saia depressa, porque aí na sua casa, no seu banquete, alguém vai te matar. Olha, ele ignorou aquele aviso. E a insensibilidade do pecado e a insensibilidade diante da urgência da salvação nos leva a isso. Se você tem deixado o seu coração assim, ou tem deixado ele ficar como uma pedra, não brinque com o tempo. Não brinque com Deus. Pois a Bíblia vai dizer isso. Não conte vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que amanhã trará. Provérbios 27, versículo 1. Convide Jesus, hoje mesmo, a fazer uma cirurgia no seu coração, arrancando, trocando esse coração de pedra por um coração novo. Comece esse ano de 2022 deixando Jesus fazer esta cirurgia no seu coração. Você que ainda não o conhece. Se você já o conhece, já tem uma vida, uma experiência com ele, faça um propósito de um renovo nesse novo coração que você já tem. Mas façamos isso também, porque a Bíblia, sempre ela tem resposta para a nossa vida. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 20. A porta aqui que esse texto está se referindo é o meu coração, é o seu coração. E Jesus está batendo nela, querendo entrar. Abra a porta do seu coração. Não deixe ele ser um coração de pedra. Deus deseja habitar conosco, andar conosco, acabar com o nosso sofrimento, nos fazermos vencedores. Ele deseja salvar a nós, nossos filhos, porque a palavra dele vai dizer: aquele que vencer herdará essas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Apocalipse 21, 7. Ou seja, tudo só depende de você. Neste primeiro domingo do ano, dia 2, segundo dia deste ano, você vai continuar com seu coração de pedra? Ou você vai deixar Jesus te dar um coração novo? Eu quero repetir o versículo que nos deu base a esta mensagem. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Insensibilidade,
diante das maravilhas de Deus, diante das maravilhas do amor de Deus, diante do pecado, diante da palavra de Deus e sobre a urgência da salvação. Depende de você. Eu não posso fazer nada por você a não ser apresentar a mensagem da salvação para você como estamos fazendo. Mas quem precisa dar lugar a Jesus e pedir para Ele trocar o seu coração de pedra por um coração novo, coração transformado, é você. Pense nisso. Reflita nessas palavras da Bíblia, não desse que vos fala. Eu apenas sou um mensageiro da palavra de Deus. Reflita nessa palavra. Inicie 2022 de uma forma totalmente diferente, deixando Jesus entrar na sua vida, transformar o seu coração. E se você também que estará ouvindo essa mensagem já deu lugar a Jesus, já fez essa transformação, deixou Ele fazer essa transformação, renove, reforce esse pacto com Ele e tenha um 2022 mais que abençoado em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. E vamos estar juntos durante todo este ano, em nome de Jesus. E um feliz 2022 para você, para a sua família.